Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite podem dizer um glória a Deus? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: que bom que você está aqui. Diga para ele, diga para ela. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Leremos a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Estaremos fazendo a leitura bíblica a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero externar a minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estar na sua casa, adorando, bendizendo e tributando a Ele tudo o que é de direito. Toda glória, toda honra e toda a exaltação venha a ser dada ao nosso Senhor Jesus. Porque, como bem proclamou o salmista, se nós deitamos, dormimos e levantamos, é porque até aqui o Senhor te sustentou. Deus abençoe o pastor Jorge, Deus abençoe o pastor Júnior. Muito obrigado, o Senhor é muito bondoso. Que o Senhor continue abençoando aos senhores e agradecendo aos senhores, estende-se a minha gratidão a todos os obreiros, membros e visitantes dessa casa de oração. Eu trago também desde já saudações de paz do meu pastor, meu dirigente local, evangelista Farley Barbosa de Oliveira, que nos liberou debaixo de sua autoridade espiritual. Como eu costumo dizer, não existe ovelha sem pastor e também não existe pastor sem ovelha. Então hoje nós estamos aqui debaixo da autoridade do nosso pastor. Os que recebem a paz do meu pastor, digam amém. Deus abençoe minha esposa, já deu lugar aqui, o meu sogro. Que Deus continue abençoando a nossa família. João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aos que encontraram, digam um sonoro amém. Diz assim a palavra do Senhor, segundo a tradução que eu trago em minhas mãos. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tinha 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação das águas, era curado de qualquer doença que assim tivesse. E estava ali um certo homem enfermo, que havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe, pois, Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Quero frisar o verso de número 8. E ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Só você que pode se assenta glorificando ao nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é bom. Me empreste um pouco da sua atenção. Meus irmãos, é bem verdade que nós estamos diante de um texto que é muito conhecido por todos nós, leitores e assíduos amantes da Bíblia Sagrada. João, ele faz questão de relatar esse milagre, mas é bem verdade que nós precisamos compreender alguns pormenores, porque este João, que escreve o Evangelho de Cristo segundo a sua perspectiva, vai ser o último apóstolo, o último evangelista
a descrever os feitos, milagres e prodígios de Jesus. Porque João vai ser o último a escrever, haja vista que o evangelho que leva de Cristo, que leva a sua perspectiva do seu nome, só vai ser escrito em meados do ano 90 depois de Cristo, quando os primeiros evangelhos já tinham mais ou menos 20 anos que já estava circulando entre a igreja. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, nas páginas seletas dos evangelhos, nós vemos que cada evangelista, ele escreve para um público e com um alvo específico. Mateus, por exemplo, vai escrever para os judeus com o propósito principal, ou com o propósito central de mostrar para os judeus que Jesus, que o mestre a qual ele apresenta, que o homem a qual ele relata, é o Messias, é o próprio Messias que foi profetizado pelo profeta Isaías. É por isso que no evangelho de Mateus vai ser o evangelho que nós mais vamos encontrar revelações e também feitos, ele citando o profeta Isaías. Marcos, por sua vez, ele também tem um público-alvo e ele também tem um propósito específico. É por isso que no evangelho de Marcos nós sempre vamos ver um Jesus em ação, um Jesus que sobe, um Jesus que desce, um Jesus que cura, um Jesus que multiplica, um Jesus que sara. Era para você estar dando glória. Um Jesus que levanta o caído, um Jesus que dá força ao cansado, porque Marcos ele vai relatar a este Jesus para os romanos que estão acostumados a terem e a caracterizarem os seus heróis em alguém que tem espada, em alguém que tem couraça, em alguém que tem capacete, em alguém que tem lança, em alguém que tem músculos. Mas Marcos, ele vai relatar um herói diferente, um herói que não veio sobre um cavalo branco, mas um herói que disse para os seus que ele veio para cumprir o propósito do seu Pai e para pregoar o reino do seu evangelho. É por isso que Marcos, ele vai relatar a esse Jesus, ele vai relatar a esse Jesus para os romanos, caracterizando a esse Jesus como alguém que vai levar sobre ele as minhas e as tuas dores. Eu vou repetir, Marcos vai frisar o seu evangelho em um Jesus que leva, em um Jesus que carrega as minhas e as tuas dores. Lucas, por sua vez, vai escrever aos gregos para provar, ou melhor dizendo, para demonstrar que este Jesus é o Filho do Homem, é o homem. João, ao qual nós tomamos por base, ele também tem um público-alvo. E ele também tem uma mensagem central. A mensagem central de João é descrever aos gentios, a descrever aqueles que ele caracteriza como zambujeiros enxertados na oliveira, que esse Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Para isso, João, ele é muito cirúrgico. E ao mesmo tempo, João, ele é muito detalhista. Porque para provar a sua tese, João vai pautar o seu evangelho em dois pilares para poder mostrar aos gentios e à igreja que este Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. O primeiro pilar que João
vai debruçar a sua tese. O primeiro pilar que João vai debruçar a sua tese é o pilar dos atributos de Deus. Preste atenção em mim. João vai primeiro falar que este Jesus, a qual ele está pregoando, que este Jesus, a qual ele está mostrando, e com a intenção de mostrar que ele é o Filho de Deus, ele tem os mesmos atributos que o Pai. Ele tem os mesmos atributos que o Pai. Mas João, para demonstrar isso, ele vai minimizar a sua tese, pastor Júnior, em uma frase que nós encontramos no mínimo 23 vezes no seu evangelho, Jesus dizendo: eu sou. Por quê? Porque quem está ouvindo a sua palavra sabe que quando Deus vai se revelar através da boca de Moisés, Deus se revelou como eu sou. Aí João vem escrevendo o teu evangelho dizendo: assim como o Pai disse que eu sou, o Filho também disse. É por isso que João escreve, quando Jesus estava com seus discípulos, ele dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem e comer de mim nunca mais terá fome. É João também que revela dizendo que Jesus disse: assim como o Pai, eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais voltará a ter sede. É Jesus também quem disse: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. É João também que escreve dizendo: eu sou a porta, quem passar por mim terá vida, comerá pastagem e não morrerá. Eu sou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada. Será que você pode verbalizar algo que engrandeça o nome dele nesta noite? Porque o eu sou, assim como foi com o povo de Israel, também é com você, também é com tua casa, também é comigo, também é conosco. O eu sou é Jesus de Nazaré. João pauta a sua primeira tese, mostrando que os mesmos atributos que o Pai tem, o Filho também tem. O segundo pilar que João debruça sobre a tua tese são os milagres, os prodígios, os feitos que Jesus realiza. É João escrevendo para a igreja dizendo: assim como o Pai realizou prodígios, assim como o Pai realizou milagres, assim como o Pai realizou no passado, assim também o Filho realiza no dia de hoje. João então vai enumerar 7 milagres no seu evangelho. João, ele vai enumerar 7 milagres no seu evangelho. O primeiro, talvez o mais conhecido, é a transformação da água para o vinho no casamento de Caná da Galileia. O segundo
foi a grande cura do filho de um oficial. O terceiro, que é esse que tomamos por base, é a cura de um paralítico. O quarto foi a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto, Jesus desafiando a lei da gravidade, anda sobre as águas. O sexto, um cego de nascença volta a ter a sua visão. E terminando no capítulo 11, ele fala da ressurreição de um amigo íntimo de Jesus chamado Lázaro. Todos esses milagres são impressionantes. Obviamente que se nós pudéssemos escolher, cada um escolheria o seu milagre de João. Alguns ficariam impactados com a ressurreição de um homem que há 4 dias jazia na sepultura. Certamente alguém ficaria impactado com uma grande multidão faminta, a qual a olho nu viu o mestre multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para todos comerem. Mas eu confesso que o primeiro milagre que João detalha vai mexer com o meu coração. Parece simples o primeiro milagre que João detalha em seu evangelho. João abre o leque do seu segundo pilar, falando da transformação, porque a preocupação de João é falar do evangelho do Deus Pai e do evangelho do Deus Filho. É por isso que João não começa a lista dos milagres de Jesus com a multiplicação. É por isso que João não começa a lista dos milagres de Jesus com a cura do cego. É por isso que João não começa a lista dos milagres com a ressurreição de Lázaro, mas João vai começar com a transformação. Mais pregador, mais presbítero, mais irmão, multiplicar água e vinho é top. Só que ressuscitar alguém traz mais impacto, sim. Mas entenda algo. João começou os milagres de Jesus com a transformação, não por acaso, mas de propósito. Por quê? Porque João tinha que mostrar para mim e para você que evangelho sem transformação, glória seja dada ao nome de Jesus, não é evangelho. Hoje nós pautamos muito as multiplicações, mas nós esquecemos que o evangelho ele se inicia na transformação daquele que era do pecado, daquele que era do mundo, mas restaurado por Jesus, se transformou em uma nova criatura. Será que você pode dar glória a Deus? Repita comigo: evangelho sem transformação não é evangelho. Evangelho que não transforma, que não muda, que não molda, não é evangelho. Hoje em dia, infelizmente, a minha geração peca
por fizer muita multiplicação, mas esquece da transformação. Se inicia na transformação, porque a multiplicação é consequência, e não sou eu quem digo isso, é a palavra quem diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É transformação para depois multiplicação. É transformação para depois levantar alguém. É transformação para depois ressuscitar o que estava morto. É João dizendo: o evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho molda, o evangelho é transformação. Após essa breve introdução, o texto que nós lemos diz que algum tempo depois havia uma festa. Repita comigo: uma festa. Repita comigo: uma festa. Jesus vai subir para Jerusalém. O texto ele não diz qual festa é. Nós sabemos que existiam algumas festas solenes. O texto não diz, mas pela necessidade de Jesus subir, nós podemos conjecturar que era uma dessas festas solenes. Jesus tinha a necessidade de subir. E olhe para mim, eu acho lindo quando nós achamos o verbo subir para Jerusalém. Porque é bem verdade que quando estudamos a geografia de Israel, Israel está 800 metros acima do nível do mar. Ou seja, não existia nenhuma cidade acima de Jerusalém. Quem tinha que ir para Jerusalém nunca descia. Quem tinha que ir para Jerusalém sempre subia. Eu vou repetir. Quem tinha que ir para Jerusalém nunca descia, porque não tinha cidade mais alta do que a Jerusalém. Para ir para Jerusalém, só subia. É por isso que tem conta no verbo. E Jesus subiu. E Pedro subiu. E João subiu. E André subiu. Por quê? Porque para ir para Jerusalém, não desce. Para ir para Jerusalém, sobe. É por isso que a promessa que envolve a igreja não é nem ficar, nem descer. Vou repetir. É por isso que a promessa que nos envolve, que nos acalenta, que nos comove, não é nem ficar e nem descer. Irmãos, se infelizmente existe uma heresia de uma seita que diz que a igreja, que os eleitos, que os escolhidos vão ficar para desfrutar do ouro, ficar para desfrutar das pratas, ficar para desfrutar daquilo que há de melhor. Mas não foi isso que o meu e que o teu Jesus diz, porque Jesus diz: irei ir com meu Pai, irei preparar-vos lugar. Para quê? Para onde eu estiver, estejais vós também. Para Jerusalém não se fica e não se desce. Para Jerusalém
se sobe. Eu não sei se eu vou entristecer alguém, mas se você quiser ficar, fica à vontade. Fica com carro, fica com a casa, fica com apartamento. Porque naquele grande dia, no suar da última trombeta, eu quero subir para Nova Jerusalém. Tem alguém comigo nesta noite? Então Jesus subiu para Jerusalém. E o texto é enfático em nos dizer que estava tendo uma festa. Repita comigo, estava tendo uma festa. A concentração da massa é na festa. A concentração da população que sobe para Jerusalém é a massa, é a festa. Mas Jesus, quando sobe, desvia o caminho. Mas Jesus, quando sobe, desvia o caminho. O texto não diz, mas eu imagino os discípulos dizendo: Jesus, a festa não é para lá, a festa é no templo, a festa não é para lá, a festa é no templo. E Jesus dizendo: eu não quero festa. E alguém poderia dizer assim: mas Jesus, lá a gente vai ter que entregar o sacrifício. Aí nós entendemos quando Jesus disse que o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração. Perdeu de dar glória. É um coração quebrantado. Jesus desvia da festa para alcançar um coração. Jesus desvia da festa para alcançar uma alma. Jesus desvia o caminho, muda a rota para encontrar uma alma ferida. Eu estou agora com uma voz de profecia na boca, e a profecia que eu tenho para alguém nesta noite é: Jesus está desviando a rota para encontrar nesta noite um coração quebrantado e uma alma ferida. Não se chateie comigo. Eu também sou festeiro, irmão. Sou pentecostal. Mas entre uma festa e um coração, nunca escolha a festa, escolha o coração. Entre uma festa e uma alma, eu estou sentindo a presença dele aqui. Não escolha a festa, escolha a alma, porque a festa acaba, porque a festa se vai, mas o coração precisa ouvir uma palavra. O Senhor, Ele esquece a festa para encontrar um coração. Jesus não sobe para o templo. Jesus desvia o caminho para perto da porta das ovelhas, em um tanque chamado em hebraico Betesda. Nós conhecemos o texto, e o texto diz que ali jazia grande multidão. Olhe para mim. Quando a Bíblia cita grande multidão, no mínimo, são mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas coxas. 2.000 pessoas paralíticas. 2.000 pessoas, entre eles cegos. 2.000 pessoas, entre eles feridos. Porque jazia o comentário que de tempo em tempo um anjo descia nas águas
E ao agitar as águas, o primeiro que pulasse seria curado. Mas o que eles não imaginavam é que naquele dia tinha um Jesus que desviou a rota. Vou repetir para você. O que eles não sabiam é que naquele dia tinha um Jesus desviando a rota. E para alegar para você dar pelo menos um glória a Deus, para os judeus era mais um dia comum. Por quê? Porque era uma das festas solenes. Era todo mês, era todo ano, era toda semana tinha uma festa, era um dia comum. Mas Jesus usa um dia comum para fazer um milagre na minha e na tua vida. Eu tenho uma palavra profética para quem acredita. Hoje é um dia comum, mas pode ser o dia do meu e do teu milagre. Deus usa dias comuns para realizar algo incomum. Jesus vai e desce no tanque. E o texto diz: e Jesus o viu. Meu Deus do céu. E Jesus o viu. Irmãos, não é ele que vê Jesus. É Jesus que o vê. São 38 anos sofrendo. São 38 anos chorando. São 38 anos se humilhando. São 38 anos se arrastando. Mas naquele dia, Jesus ouviu. Perdeu de glória. Mas naquele dia, Jesus ouviu. Por quê? Porque o meu olhar, o teu olhar, pode se desviar de Jesus. Mas o olhar de Jesus, ele não muda. Ele está em você. Jesus ouviu. Irmãos, quando Jesus vê, não tem multidão. Vou usar hipérboles aqui. Não tem macumbaria, não tem feitiçaria. Quando Jesus te vê, não tem agrilhões. Quando Jesus te vê, não tem amontoado de problema. Quando Jesus te vê, não tem depressão. Quando Jesus te vê, não tem angústia. Quando Jesus te alcança com o teu olhar de misericórdia, o cenário da tua história está prestes a mudar. Assim diz o Senhor. E nesta noite alguém acredita. Jesus o alcança com o olhar. Jesus o alcançando com o olhar. Isso é lindo. Por quê? Porque no templo está tendo uma festa. E aqui nós temos um embate entre a festa da lei e o culto da graça. No templo é a festa da lei, é cumprir protocolo, mas lá no tanque de Betesda está tendo o culto da graça e o dono do culto tinha acabado de chegar. E quando o dono do culto chega, ele vai a este homem. Nós sabemos que Betesda é casa de misericórdia. Só que na casa de misericórdia, há 38 anos, para aquele homem, não estava tendo misericórdia. Tinha tudo, tinha disputa na casa.
Vinha corrida na casa, imagina, a água se mexia. Você acha que alguém ia liberar espaço para alguém? Ia nada. Eu imagino um pisando no outro, um empurrando o outro, um jogando o outro pro chão. É a minha vez, é a minha chance na casa da misericórdia. Não tinha misericórdia, mas o dono do culto chegou. Mas o dono do culto chegou. Aleluia. Mas o dono do culto chegou. 38 anos sem ele é uma coisa, mas um instante com ele é outra. Eu quero uma mão levantada para profetizar. Eu não sei há quanto tempo você vive sem o dono do culto, mas a palavra da tua alma nesta noite é: ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele chegou, chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou na tua rua, chegou no teu bairro. O dono do culto chegou. Arado rebe a candará, eu subi candará via sai. Ploxicanda, rebicandaravia, sorrevia. Hoje é o culto do recomeço, o agosto do recomeço. E Deus toma a minha boca e nesta hora para dizer para alguém: até o dia de hoje você estava prostrado, mas quem chegou foi eu. Eu cheguei agora. Ai, eu sou e candarabia, sou e révia. E quando Jesus chega, quem está prostrado tem a oportunidade de se colocar de pé. Por que a oportunidade? Porque Jesus alcançou ele com o olhar de misericórdia, mas perguntou: tu queres ser curado? Irmãos, parece uma antagonia isso aqui, porque o texto diz que Jesus já sabia há quanto tempo ele ali estava, e pergunta: você quer ser curado? Mas o texto diz que são 38 anos prostrado, 38 anos caído, 38 anos humilhado. E não se espante que eu vou dizer: Jesus não estava perguntando se ele queria que o seu corpo se levantasse somente. Jesus estava usando uma palavra mais profunda. Você quer sair dessa situação? Porque tem gente que se acostuma com a queda. Meu Jesus de Nazaré. Eu tenho poucos minutos, mas olhe para mim. Tem pessoas que se acostumam com a queda. Tem pessoas que se acostumam com humilhação. Que loucura, não é loucura. Tem pessoas que caem, que vai embora, que se afastam e se acostumam com o ambiente da queda. Se acostumam com o ambiente das lágrimas, se acostumam com o ambiente de dor. Mas aí Jesus está perguntando para ele: chega, chega, chega. Queres ser curado? Queres ser curado?
queres ser curado? É Jesus perguntando para ele: você realmente quer ser curado? Você realmente quer mudar de vida? Você realmente quer ter um recomeço na tua história? Então se coloca de pé, pega a tua cama e anda! O texto diz que quando Jesus verbaliza essas palavras, o paralítico, envolto à sua esteira ou à sua cama, se coloca sobre os seus pés e vai. É 38 anos chorando, mas agora tem um recomeço na tua história. É 38 anos sofrendo, mas aquele dia foi um recomeço na tua vida. Era 38 anos chorando, sofrendo, gemendo, murmurando, mas aquele dia foi um recomeço na casa da misericórdia, porque aquele dia a própria misericórdia encarnada no corpo do homem estava lá dizendo: eu dou um novo recomeço para a tua vida no dia de hoje, assim te diz o Senhor. E eu preciso terminar, mas olhe para mim e repita comigo: as marcas do passado mostram as vitórias do presente. Por quê? Porque Jesus mandou aquele homem se levantar, mas não deixou ele sair de mão vazia. Jesus foi enfático em dizer: vai, mas vai com a cama. Vai, mas vai com a cama. Anda, mas anda com leito. Pula, mas pula com a cama. Gargalha, porque tem uma nova vida para você, mas gargalha com leito. E que é o leito? São as cicatrizes daquele homem, porque quem visse ele, pastor Júnior, com aquela cama diria: era aleijado, mas agora ele anda, ele anda, ele anda. Não fique chateado, não fique chateada, não murmure, não questione a Deus pelas cicatrizes que a vida te acometeu. Essas cicatrizes servirão para quem te vê de pé e dizer: já foi ferida, já foi ferido, mas o dono da misericórdia chegou na Betânia da vida dele e dela para colocar ele de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tem um novo recomeço na sua história. Tem um novo recomeço na tua caminhada. Tem um novo recomeço no teu ministério. Tem um novo recomeço para você. E olhe para mim, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que acreditam.
Porque fé é isso, é crer. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e não vê ninguém na tua casa de misericórdia, mas já foi dito hoje, através da sacra palavra de Deus, Jesus está chegando, Jesus já chegou, Jesus já chegou, Jesus já chegou. E quando Jesus chega, os aguilhões se quebram. Quando Jesus chega, o inimigo bate em retirada. Quando Jesus chega, ele pega o caído e coloca de pé. Coloque a mão no teu coração. Araçou e rebe a candaralha sei. Ploxicandaralha subicandaralha sei. Hoje talvez para você seria mais um dia comum. Mas o Senhor está te dizendo, eu vou usar um dia comum para fazer o incomum na tua vida. Porque hoje no culto do recomeço tem uma nova história para ser escrita na vida de alguém que acredita nessa palavra. Tem uma nova história para ser escrita na vida de alguém. Talvez até o dia de hoje a tua história era marcada por quedas, a tua história era marcada por dores, a tua história era marcada por episódios desonrosos, mas hoje no culto do recomeço o Senhor está te dizendo, eu estou com um papiro e com a caneta nova na mão, estou reescrevendo a tua história. Coloque a mão no teu coração e a gente vai terminar. Eu quero fazer uma oração. A pergunta de Jesus para aquele homem foi: você quer ficar são? Você quer ser curado? Ele teve que verbalizar com seus lábios. E é isso que eu quero te pedir nesta noite. Verbalize aí para Jesus aquilo que você quer que tenha um novo recomeço. Verbalize para Jesus aquilo que você quer que tenha uma nova trajetória. Jesus, eu quero ter uma nova trajetória no meu casamento. Diga para Ele. Jesus, eu quero ter uma nova história no meu trabalho. Diga para Ele. Eu quero ter uma nova trajetória no meu ministério. Diga para Ele. Porque a palavra de Deus diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, eu assim o farei. Tudo aquilo que pedires o nome dele, ele assim o fará. Ore a ele agora. Mostre para ele agora através da sua oração. Ora, igreja. Ora, mostra para ele. Fala com ele. Aponta para ele. Se entrega para ele nesta noite. Se entrega, entrega a tua adoração.